Sorria, você está na Bahia e eu estou de volta para a gravação do 19º vídeo de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. Hoje eu vou ensinar para você quais são, segundo a Lei 6.015, artigo 176, os requisitos da matrícula. Queridão, você sabe quais são os requisitos da matrícula? Olha, isso é muito importante, porque pode aparecer como questão teórica, pode aparecer como dissertação e pode aparecer como questão prática. Meu queridão, lá na sua pode ser a peça, a abertura de uma matrícula, pode ser a dissertação para você falar tudo sobre matrícula e pode ser também, sabe o que? Pode ser também uma questão teórica. Na questão teórica ele poderia pedir para você indicar quais são os elementos, quais são os requisitos da matrícula. Na dissertação ele poderia pedir para você definir matrícula, indicar o fundamento legal, indicar os elementos e falar, por exemplo, sobre bloqueio de matrícula. Na peça prática ele poderia te dar uma situaçãozinha onde você teria que identificar que a peça seria uma abertura de matrícula. Olha, tem muita coisa que dá para falar sobre matrícula, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais são todos os requisitos da matrícula segundo o artigo 176 da Lei 6.015. E aí eu já dou uma dica de segunda fase. Se cair para você matrícula, você vai abrir o artigo 176 da Lei 6.015, mas vai abrir também o artigo do Código de Normas do Estado que você estiver prestando concurso. Se for no Rio de Janeiro, abre o Código de Normas do Rio de Janeiro e vê quais são os requisitos adicionais que eventualmente o Código de Normas cobre para você colocar. Cuidado com isso. Se você abrir a parte de abertura de matrículas aqui no Código de Normas da Bahia, você vai ver que tem requisitos que não estão previstos na Lei 6.015. Fique ligado no movimento. Ó, beleza? Ó, assim, agora, o geral, o que você teria que saber, sem dúvida, independente de código de normas, o que você teria que saber é o que eu vou falar agora. Eu já memorizei e quero que você memorize aí para você resolver a sua peça, a sua dissertação ou sua questão teórica mais rápido. Se cair na minha prova quais são os requisitos da matrícula, eu não preciso abrir a 6.015 para absolutamente nada, porque eu vou dizer para o cara o seguinte, ó, você precisa ter o número de ordem que seguirá ao infinito para abrir uma matrícula, você precisa da data, você precisa da identificação do imóvel, você precisa também do nome, do domicílio e da nacionalidade do proprietário e você precisa do número do registro anterior. Eu falei sem requintes de crueldade, mas fala comigo aí, ó, número de ordem que seguirá ao infinito. 2. Data. 3. Identificação do imóvel. 4. Nome, nacionalidade e domicílio do proprietário. E 5. Número do registro anterior. Se ligou no movimento? Mas vamos para os detalhes. Ó, o primeiro requisito é muito fácil, número de ordem que seguirá ao infinito. O segundo é muito fácil, é a data. O terceiro é a identificação do imóvel. Agora, essa identificação do imóvel tem que ser, se liga, com a indicação. Essa identificação do imóvel tem que ser com a indicação. Se o imóvel for rural, com a indicação de 7 coisas. Com a indicação do código do imóvel, com a indicação dos dados constantes do CCIR, tem que ser com a indicação da denominação, tem que ser com a indicação das confrontações, beleza? Tem que ser com a indicação das características, tem que ser com a indicação da localização e com a indicação da área. Se ligou? Os 7 requisitos que você tem que apresentar se for rural, ó, tem que ter a indicação do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, que é o Código de Cadastro de Imóvel Rural, tem que ter a indicação da denominação do imóvel, tem que ter a indicação das características, das confrontações, tem que ter a indicação da localização e da área. Ainda falei na ordem que está lá na Lei 6.015.
Perfeito? Agora, e se for rural? Paulo, o que tem que ter se for rural? Se for rural, olha só que tem que ter muita coisa também. Tem que ter as características, se for urbano, né? Desculpa, eu já falei se for rural. E se for urbano, tem que indicar o quê? Identificação do imóvel com a indicação de quê? Se for urbano. Se for urbano é das características e confrontações. Das características e confrontações. Que mais? Localização. Que mais? Indicação da área. Que mais? Indicação do logradouro. Que mais? Que mais, querido? Indicação do número. E o que mais? Indicação da designação cadastral, se houver. Se ligou no movimento, queridão? Tudo, ó, guardadinho aqui na memória. E, queridão, beleza. Esse aí é o requisito número 3, identificação do imóvel. Agora o 4, veja, é nome, domicílio e nacionalidade do proprietário. Esse é o requisito 4, beleza? Nome, domicílio e nacionalidade do proprietário. Aí diz a lei 6.015, bem como, se for pessoa física, aí além desses 3, bem como, se for pessoa física, aí tem mais coisa, bem como do estado civil, profissão, número da identidade ou do CPF, ou a filiação se o cara não tiver identidade ou CPF. Se ligou? Ó, você tem que ter nome, tem que ter nacionalidade e tem que ter domicílio do proprietário. Ou para ficar na ordem da 6.015, nome, domicílio e nacionalidade do proprietário. Bem como, se for pessoa física, do estado civil, da profissão, identidade ou CPF, e se não tiver nem identidade nem CPF, no caso de uma criança, por exemplo, que não tem, da filiação. Se ligou? Se ligou no movimento? Agora, e se for pessoa jurídica? Aí, se for pessoa jurídica, nome, domicílio, nacionalidade e, além disso, a sede da pessoa jurídica e o CNPJ. A sede e o CNPJ é o que tem a mais. Se ligou? Tudo bem? Mas não é só isso, queridão. Mas não é só isso. E aí nós temos o 5º requisito, que é o número do registro anterior. Se ligou? Falei para você todos, absolutamente todos os requisitos da matrícula previstos na Lei 6.015, artigo 176. E, queridão, com riqueza de detalhes. Então, se o cara perguntar para mim, se eu tiver que fazer uma peça, abrir uma matrícula, eu já sei abrir de cabeça. Tive que aprender isso, meu queridão, querendo ou não, porque para quem não me conhece, eu sou registrador de imóveis aqui no estado da Bahia, registrador de títulos, documentos e de pessoas jurídicas. Chegou um dia que eu fiquei indignado, falei, rapaz, não vou ficar mais procurando isso não. E em apenas 15 minutos memorizei tudo que eu acabei, 15 minutos não, 30 minutos, eu memorizei, juntamente com a minha esposa e com o meu irmão, todos os requisitos da matrícula previstos no artigo 176 e todos na ordem, conforme você pode conferir aí, caso você esteja acompanhando com a Lei 6.015 aberta. Se ligou no movimento, queridão? Se ligou no movimento? Então é isso, esses são os requisitos da matrícula. Lembrando que a matrícula nada mais é, querido, do que a folha, ó, isso aqui é o Código de Normas da Bahia, que eu estudo bastante. Olha só, a matrícula nada mais é do que a folha do registro de imóveis, onde você tem com precisão os dados do imóvel com a necessária identificação de seu legítimo proprietário. E além disso, na matrícula também vão constar todos os registros e averbações. É por isso que o Loureiro diz que a matrícula é o polo aglutinador de todos os registros e averbações do imóvel. Eu também chamo a matrícula de fólio real. Eu também chamo a matrícula de... Como é que eu estava chamando ela aqui? De identidade. Essa é uma expressão minha, não vi em nenhum livro. A matrícula nada mais é do que a carteira de identidade do imóvel. Ninguém no Brasil vai falar mais claro sobre matrícula do que eu. Ó, se liga, querido. Matrícula é a carteira
carteira de identidade do imóvel. Só que você viu que nessa carteira de identidade também tem que ter o nome do proprietário. Se ligou? E é justamente dos dados constantes da matrícula que você tira os elementos necessários para você preencher o seu indicador real e o seu indicador pessoal, livros 4 e 5, respectivamente. Se ligou no movimento, queridão? Se ligou? Lembrando que a matrícula é ato que precede ao registro ou averbação. Não há como fazer registro ou averbação sem prévia abertura de matrícula. Beleza, queridão? Ó, e aí eu vou deixar uma pergunta lançada para o vídeo de amanhã. É possível abrir matrícula sem lançamento de registro ou averbação? Essa eu quero ver. É possível abrir matrícula sem lançamento de registro ou averbação, considerando que a Lei 6.015 diz que a matrícula será aberta por ocasião do lançamento do primeiro registro? E aí? Sim ou não, queridão? Fala para mim. E aí? Diga para mim. É possível? Sim ou não? É possível abrir matrícula? É possível abrir matrícula sem prévio lançamento de registro ou averbação, considerando que a Lei 6.015 diz que a matrícula será aberta por ocasião do lançamento do primeiro registro? Essa eu só vou responder amanhã. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. E não sai daí não! Sai daí não, queridão, porque a partir de hoje, todos os dias, ao final do vídeo, vai ter uma frase motivacional. E a frase de hoje é a seguinte: quando desistir não for uma opção, o seu sucesso será inevitável. Ei, olha para mim. Eu sei que às vezes estudar para concurso não é fácil. Eu sei que tem pessoas que machucam você com determinadas palavras. Eu sei que tem notícias que abalam a sua estrutura quando você não está com a mente vencedora. Eu sei que há momentos que você pensa em desistir, porque eu também pensei em determinados momentos antes de assumir o meu cargo. Eu sei que às vezes você recebe palavras de dor da pessoa que você mais ama. Mas eu também sei, querido, e posso afirmar, olhando nos seus olhos, pela experiência que eu tenho de vida e de aprovação em diversos concursos, que quando não desistir, quando desistir não for uma opção, o seu sucesso será inevitável. A primeira pessoa que eu vi falando essa frase foi Érico Rocha, citando uma mulher que não lembrava bem o nome, mas essa frase é fantástica. Anota aí no seu caderno, nas suas crenças vencedoras. Quando desistir não for uma opção, o seu sucesso será inevitável. Não sai daí sem se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Amanhã eu estou de volta para o 20º vídeo de 180 da saga da segunda fase de concurso para cartório. Tchau!